Você vai assistir agora Hora da Verdade. Muita gente, como eu e provavelmente você, sente tristeza ou desalento ao ver uma loja, um estabelecimento comercial sem clientes ou em situação extrema, encerrando as atividades e fechando suas portas. Imaginamos como foi que as coisas chegaram até aquele ponto. Pensamos no empreendedor e no seu investimento de tempo, horas, emoção para ter a ideia do empreendimento. Depois de meses idealizando e achando o ponto ideal. Daí, ele passa no banco e tempo depois finaliza o financiamento e pela cabeça dele passa um filme. O sonho acalentado há anos de ter seu próprio negócio, agora iria dar certo. Seus olhos brilham, ele então passa dias e dias fazendo a montagem do novo negócio. Passa a mensagem aos amigos e familiares falando e divulgando o dia da inauguração. Quanta expectativa e ansiedade passa pelo coração dele. Horas de dedicação, sem dormir, fazendo contas, prevendo as vendas, crescendo, e o negócio se expandindo. E após o lançamento, que foi até bem concorrido, a euforia inicial vai passando. Já no primeiro mês, com poucos clientes, a frase dos amigos que passam pela loja é: no começo é assim mesmo, a maior parte das empresas começa a ter resultados somente depois de 2 anos. 2 anos, pensa ele, não dá para esperar tanto tempo assim. E passa então a maior parte do tempo fazendo contas. Afinal, o investimento feito foi resultado de muitas economias e é necessário recuperar o mais rápido possível o que foi gasto. Outros pensamentos passam a fazer parte da sua rotina. Qual seria o erro? Seria o local, a situação financeira das pessoas, a qualidade não está agradando, o atendimento não está bom, o preço está alto? Talvez, pensa ele, seja necessário aumentar a divulgação, contratar alguém para dar andamento nas redes sociais, fazer uma promoção, 20% de desconto. Os dias passando, as contas chegando, a angústia aumentando, as vendas passam em branco. Não dá mais para esperar. O negócio é parar de dar murro em ponto de faca. Não deu certo. O sonho acabou. Sobraram as dívidas. Desapontado, ele coloca uma placa na porta. Passo o ponto. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição nessa segunda-feira, Hoje é 16 de junho de 2025, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpocos.com.br, onde quer que você esteja, essa nossa amizade de tantos anos, ela se consolida a cada semana, porque aqui a gente aumenta a nossa amizade, aumenta o nosso relacionamento e traz sempre pessoas aqui para nos enriquecer, para passar os seus conhecimentos, a sua expertise, a sua experiência. E por falar em expertise, experiência e conhecimento, a gente abriu o programa falando um pouco dessa questão do empreender, do empreendedorismo, aquela vontade que eu acho que é importante a gente ter de acreditar nos negócios, acreditar naquilo que a gente está querendo fazer há tantos anos. É claro que existem umas situações que a gente vai analisar aqui e para isso a gente conta com a experiência, com a expertise do Wellington Júnior. Boa noite, Wellington. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, William. Uma honra estar aqui com vocês, mais uma vez no TV Poço. Quero dizer, já dar um disclaimer aqui, que eu sou sempre muito bem recebido, tanto em Poços de Caldas como aqui na TV Poço. Quando as pessoas são bem recebidas várias vezes, é porque elas também têm uma proposta de bem receber as pessoas, Há uma troca, Eu acho, uma sincronia. Aí uma recíproca, Uma recíproca, é a lei da reciprocidade, Olha, eu abri o programa falando um pouquinho, claro, de uma maneira muito ampla e muito rápida, daquelas pessoas que acreditam nos seus próprios negócios e começam... E aí chega um momento que eu coloquei aqui, claro que tomara a Deus que não aconteça muito, mas a gente tem visto isso costumeiramente acontecer, as pessoas fecharem suas lojas, fecharem seus empreendimentos comerciais. Como é que você, que faz parte dessa força do empreendedorismo, como é que você analisa essa situação? É claro que talvez dê um programa inteiro só para fazer uma análise, mas de maneira geral, como é que você analisa essa questão das pessoas acreditarem no sonho e depois, passado algum tempo, fecharem suas lojas, seus empreendimentos? Enquanto você falava, veio um filme na minha cabeça, porque
eu já vi essa história acontecer centenas de vezes. E muitas das vezes eu gosto de dizer que o empreendedor, ele é a personificação da fé. Por quê? Empreender no nosso país, num primeiro momento, ele pode parecer muito complexo. E partindo dessa premissa, da complexidade de se ter um negócio com a falta de investimento em educação empreendedora, você tem uma matemática um pouco perigosa quando as pessoas vivem só dos sonhos. E eu gosto de dizer que o empreendedor, ele parte de um sonho, mas ele precisa da execução prática do que um negócio precisa. Então eu gosto de dizer que Deus pode fazer tudo pela gente, William, menos a nossa parte. Então, partindo da premissa que eu quero ser bem-sucedido, eu preciso de algumas ferramentas para que isso aconteça. Então, quando você vê um negócio como um todo negócio, eu gosto de dizer que eles são iguais sob uma ótica mais simples. E aí, William, meu nome é Welligan, né? Eu não posso deixar mais complexo que isso, eu preciso simplificar. Sim. Então, eu gosto de dizer que todo negócio ele é igual partindo de 3 fatores. Fator número 1, quanto entra, é quanto os empreendedores faturam. Fator número 2 é quanto sai, despesas e custos fixos e variáveis. E o terceiro, e na minha visão mais importante, é quanto sobra. E aí, de uma forma mais simplificada ainda, como é que a gente faz para sobrar mais? Ou você faz entrar mais faturamento, ou você gasta menos, reduz custos e despesas, ou o melhor dos cenários, que é quando você ganha mais e gasta menos. Então, muitas portas se fecham porque o empreendedor ele não é dotado de uma disciplina muito básica, que é de fazer conta. Porque no final do dia, digamos que eu estou te vendendo esse copo com água, tá? E aí, esse copo com água, eu estou te cobrando R$5. Você já percebeu que ele pode ser caro ou barato dependendo da sua situação de sede? Então, por exemplo, digamos que o William correu uma maratona e após a maratona ele precisa comprar um copo d'água. Quanto custa? Mas eventualmente você está na sua casa e aí você quer um copo d'água e ali vai ter um preço diferente ou um valor diferente. Tem o maior investidor vivo ainda no mundo, é o Warren Buffett. Ele gosta de dizer que preço é o que você paga e valor é o que você leva. E no final do dia, precificação também é uma disciplina que o empreendedor precisa. Muitos negócios, William, eles vêm a falir porque o empreendedor não faz conta. Existe uma máxima de mercado que diz que eu comprei uma coisa por R$1 e vendi por R$2, eu tenho 100% de margem. Isso só aconteceria se você não tivesse custos e despesas atrelados a isso. Então, para um negócio ser bem sucedido, a gente tem que começar pelo feijão com arroz bem feito. E o que é o básico bem feito? Fazer conta é uma coisa. Você contratar bem é outra coisa. Você entender se seu produto / serviço ele é necessário para o seu cliente. Porque no final do dia, William, empreender ele também pode ser explicado de uma maneira muito simples. E eu te explico isso com 4 pequenos passos. Empreender é você resolver um problema para alguém, dando uma solução que você tem capacidade de entrega. Ou seja, você resolve um problema para uma pessoa, um cliente, por exemplo, dando uma solução que você tem capacidade de entrega. Lembra do meu exemplo da maratona? Você corre uma maratona, você tem muito gasto físico, eventualmente você sua bastante, fica mais desidratado e você precisa se hidratar com água, não é isso? Então você tem um problema, você é o cliente, eu estou te provendo uma solução que é o copo d'água, que eu tenho capacidade de te entregar. E aí eu gosto muito de pautar boa parte do que eu falo e faço em conhecimento milenário. Então, se eu for para a Bíblia, por exemplo, na Bíblia, esse texto bíblico é muito conhecido, que é a parábola dos talentos, que diz que um senhor deu talentos,
1, 2 e 5 talentos para os seus servos, mediante a sua capacidade. Ou seja, o que recebeu 1 talento tinha capacidade de receber 1 talento, o que recebeu 2 tinha capacidade de receber 2 talentos, e o que recebeu 5 tinha capacidade de receber os 5 talentos. E aí ele sai e ele diz, num determinado momento eu vou voltar para prestar contas. O que recebeu 5 talentos, ele multiplicou. O que recebeu 2, ele também multiplicou. Mas o que recebeu 1, William, ele ficou com medo. E por medo, ele enterrou o seu talento. E na hora da prestação de contas, ele foi o único que não multiplicou. Então, o empreendedor, muitas das vezes, ele não prospera, ele não tem sucesso porque ele tem medo. E aí, ao invés de ele multiplicar o seu talento, ele esconde. Vou te dar um outro exemplo muito prático. Eu sou muito fã de histórias de sucesso. E o empreendedor brasileiro, ele é de muito sucesso, William, porque é difícil, é complexo, mas é simples empreender aqui nesse país. Vou te dar um exemplo. Estou em Minas Gerais, estou em Poços de Caldas. Falei para você que eu sempre sou muito bem recebido aqui. E eu sou muito bem recebido com comida, por exemplo. Porque a culinária mineira é, assim, absurdamente fantástica. E você é amazonense. E eu sou amazonense. Também sou muito fã da culinária do meu estado. Mas eu confesso que a de vocês ela é peculiar. Porque além de ela ser muito boa, o jeito do Poços Caldense é diferente. Vocês são muito acolhedores, são muito amistosos. Então isso dá um valor maior para a hora que você recebe alguém com a comida. Então vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de bolo. Muito de bolo. E o meu bolo favorito é o bolo de milho. Imagina que você, William, faz um excelente bolo de milho. Aí você deve perguntar, William, mas como é que você sabe? Geralmente, aquilo que a gente faz muito bem, ele é enaltecido pelas pessoas. Então, quem cozinha muito bem, recebe esse tipo de elogio, de feedback. Nossa, William, seu bolo de milho é muito bom. E aí várias pessoas estão falando a respeito disso, né? E você prova o seu bolo e você, de fato, atesta que ele é muito bom. Tá certo? Então, segura essa informação. O William faz um excelente bolo de milho. E aí, você trabalhou maravilhosamente bem como jornalista por 30, 40 anos e aí você pensa, estou feliz. E agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero empreender. E aí, você olha para o mercado e fala, poxa, mas o mercado está muito tecnológico, estão utilizando inteligência artificial em tudo. Eu quero enveredar para um caminho mais tecnológico. E aí você vai, de repente, abre uma micro franquia de algum software, por exemplo, do que chamam de SaaS hoje no mercado. Software as a Service, um software como um serviço. Só que, William, você nunca trabalhou com tecnologia. Você foi jornalista brilhante a vida inteira, mas você faz um excelente bolo de milho. E aí você vai, pega aquele dinheiro que você investiu, juntou a vida toda e coloca no modelo de negócio, porque para o mercado ele está aquecido. Só que você, notadamente, não entende de algumas disciplinas como gestão, finanças, pessoas, e aí você vai contratar pessoas e delegar isso. Só que você não teve nenhum conhecimento em gestão, por exemplo. Você sempre foi um excelente jornalista. E esse negócio vem a quebrar. E aí você passa o seu ponto lá da sua franquia. Essa é a segunda informação. Agora eu vou para a terceira informação, que é um conceito e uma ferramenta que pode ajudar todo e qualquer empreendedor que está vendo a gente nesse exato momento. Eu gosto de dizer que existe uma ferramenta que é uma matriz de esforço versus resultado. Que aí, uma vez que eu tenho 2 eixos, né, eu tenho 4 possíveis quadrantes. Eu tenho um quadrante onde eu tenho pouco esforço e pouco resultado. Um que eu tenho muito esforço e pouco resultado, esse aqui a gente já descarta agora. Você que está em casa, não foca em algo que você tem muito esforço e pouco resultado. Você tem o que eu chamo de zona do empreendedor, que é quando a gente tem muito esforço e muito resultado. E você tem a quarta zona, que eu gosto de chamar de zona de talento, que é quando você tem pouco esforço e muito resultado. Agora, vamos voltar para a nossa primeira informação? O William é notadamente conhecido por fazer um excelente bolo de milho. Então, vamos admitir que você está fazendo um bolo de milho para experimentar
na sua vida empreendedora? Eu acho que você está me dando uma ideia. Acho que eu vou largar o jornalismo e vou começar a fazer bolo de milho. Será? Será que vai ser tão bom, né? Porque eu não tenho a mínima prática de com bolo de milho. É. Nem com bolo de nenhuma. Mas, enfim, você estava dizendo exatamente daquilo que faz a diferença para a pessoa em termos do talento dela. Né? Quando você tem um talento, e muitas das vezes ele é, sabe, ele é seu, e tem um método científico que diz que a gente desenvolve alguns talentos ali até a primeira infância, até mais ou menos 6 anos, essa é a tua zona de talento. Então, digamos que você agora entendeu que o seu bolo de milho é muito bom, e aí você vai gastar R$20 para fazer um bolo de milho que é passível de você vender 10 fatias. E você vende cada fatia por R$5. Então você vendeu as 10 fatias por R$5, você faturou aqui R$50 e você tinha gasto 20. 50 menos 20 dá 30. E aí, digamos que você, só para a conta ficar redonda, você gastou ali mais 20% com tributo. Então você gastou mais R$6 sobre o 24. Correto? Só que agora você tem dinheiro para produzir o bolo de milho de novo. E vender de novo, porque o seu bolo é muito bom e ele fez sucesso. Essa é a tua zona de talento. Então, o empreendedor brasileiro, quando ele entende naquilo que ele é muito talentoso e ele consegue imprimir isso no mercado que é propício para que ele venha prosperar, aí que a mágica acontece. Porque vamos analisar, você concorda que dentro do mercado tem alguns setores que eles são perenes, por exemplo? Você pega o nosso país, ele é o celeiro do agronegócio do mundo. A gente alimenta diversos países. Então você entende que alimentação sempre vai ser necessário, correto? Uhum. Legal. Saúde sempre vai ser necessário? Com também, certeza. né? Então, assim como saúde e alimentação, tem vários outros linhas de negócios que elas são necessárias. Será que eu tenho talento em alguma delas, por exemplo? Certa vez, William, eu gosto muito de cozinhar. Eu tenho isso como hobby. Então, você faz bolo de milho bem feito? Não? A minha esposa faz um excelente bolo de milho. Eu faço um excelente churrasco. Será que ela pegou você pelo estômago do investimento que ela fez também? Olha, talvez. É um caminho interessante. A minha sogra diz que ela ensinou muito bem. Mas parte da culinária da minha esposa ela aprendeu ali. A gente está fazendo 10 anos de casado esse ano e ela cozinha muito bem, dica-se de passagem. Uhum. Mas eu sou mais do churrasco. Aprendi a fazer churrasco com meu pai. E aí é mais uma coisa que eu herdei dele. Herdei o nome com muito orgulho e também essa habilidade com o churrasco. Então, vamos imaginar agora que você tem um talento que as pessoas falam. Por exemplo, você como jornalista, você é um excelente comunicador. E aí eu vou te dizer um outro mercado que ele sempre, a vida inteira vai estar muito aquecido, que é o mercado da educação. E eu gosto de dizer que todo negócio é um negócio de educação. Está no seu livro, inclusive, essa frase. Está né? no meu livro, No Cabeça de um Empreendedor. E eu gosto de dizer isso, William, porque imagina, você é um jornalista que se comunicou muito bem a vida inteira e agora, principalmente com o advento de inteligência artificial, da internet, as pessoas, elas para criarem os seus textos, elas utilizam dessa inteligência que também é muito bom fazer, você ganha produtividade. Mas pensa que agora você tem que ir a campo. Ou então você tem que fazer um programa de TV ao vivo, por exemplo. Você concorda que você, por ter 30 anos de experiência, você consegue ensinar na minha cidade a gente chama isso de pulo do gato ou caminho das pedras, para um jornalista menos experiente que você? Como de repente não ficar nervoso em frente às câmeras? Como de repente na hora de entrevistar uma celebridade ou então uma pessoa de poder, por exemplo, um presidente da República, você consegue ensinar isso para ele, não consegue? E aí, partindo dessa premissa, você tem um jeito único também de falar, de se portar, a cadência na voz. Você concorda que, por ser talentoso com comunicação, você consegue ensinar outras pessoas acerca da comunicação? Por quê? Porque isso é um talento que você tem e desenvolveu ao longo dos anos. Então hoje, por exemplo, se você quiser abrir um negócio de educação, uma mentoria em comunicação e oratória, está na tua zona de talento, por exemplo. Muito legal. Eu vou só te interromper porque verdadeiramente é muito legal a gente ouvir o Ellingham
porque, claro, ele tem, né, o poder da comunicação, a gente já está falando de comunicação, mas certamente também porque quando ele desenvolve o raciocínio é muito importante, porque eu acho que ele passou algumas ideias importantes. Eu vou tentar sintetizar e depois, após o intervalo, o Ellinger fala se eu acertei ou não. De qualquer maneira, se você quer montar um próprio negócio, é preciso você descobrir o seu talento. Se você não sabe o seu talento, você pode entrar no modismo e talvez isso seja inadequado. Então, descobrir o talento que você tem em determinada área pode ser importante para você montar o seu negócio. E aí também ter conhecimento, né? Quer dizer, ir ao encontro do conhecimento. Eu tentei sintetizar um pouco o que o Ellinger muito bem detalhou para a gente aqui. Eu tenho certeza que a gente já aprendeu nesse primeiro bloco do Hora da Verdade. A gente vai aprender mais ainda na sequência. Então não saia daí, a gente volta com o Ellinger Júnior aqui no Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Stamp Sua Ideia, uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade, a gente tendo uma aula sobre empreendedorismo aqui com o Ellinger Júnior e você acompanhando esse programa e a gente, né, tentando aproveitar ao máximo uma hora de programa para falar sobre empreendedorismo não é muito fácil. Ellinger, você falou de coisas importantes, eu tentei sintetizar um pouco. Agora, eu fico pensando, por exemplo, tem uma pessoa que está nos assistindo aí e ele vai acompanhando a sua linha de raciocínio e fala, acho que ele tem razão e tal. Mas você disse assim, as pessoas precisam buscar fazer conta, buscar conhecimento. E muitas vezes, eu vim para esse programa, até eu estava pensando nisso, sempre quando eu vou para um programa, eu começo a pensar um pouco, claro, antes. E eu fiquei pensando assim, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente procura um médico. Né? Quando a gente tem, sei lá, alguma coisa, a gente procura algum especialista. Quando você quer montar um negócio e você fala assim, poxa, eu preciso procurar um especialista para me ajudar a entender o que eu quero fazer. E hoje, é claro, tem várias formas de tentar isso, tem várias empresas. O que você diria para uma pessoa que quer entrar nessa linha toda de raciocínio de, olha, eu tenho um talento que eu sei que eu tenho nessa área, eu acho que eu posso desenvolver, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que possa me dizer assim, como é que eu faço contas, como é que eu busco toda essa questão da gestão e como é que ela faz? Quando as pessoas têm um problema, geralmente a primeira pergunta que vem na sua cabeça é, o que eu faço para resolver? O empreendedor, quando ele fica mais maduro, ele entende que a pergunta está errada. A pergunta tem que ser, quem pode me ajudar? Então, quando você quer começar algo novo, você tem que aprender com quem já fez. Porque isso faz a gente ganhar algo que é muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu dia tem quantas horas? O meu, especificamente? Começa às 7... Não. Quantas horas você tem disponíveis no seu dia? Meu dia? 24 horas, né? Ah, sim, tá. Eu também. Você acha que é possível comprar essa matéria-prima das 24 horas, 24 horas? E aí uma vez eu indaguei isso, eu sou mentor de muitos empresários, era um evento com 150 empresários, eu fiz uma pergunta, falei, vocês conseguem comprar tempo? E aí teve uma moça que levantou a mão e falou assim, não.
Eu falei assim, dá para comprar tempo? Aí ela, Wellington, como? Eu falei assim, a gente compra tempo quando a gente aprende com alguém que já passou pelo caminho que a gente quer trilhar. Então, na hora que você quer abrir um negócio, você quer prosperar, você quer cuidar das pessoas que você ama, você tem que buscar quem já fez aquilo. Então, vou te dar um exemplo. O meu pai ele é mecânico de formação, trabalhou a vida toda com aviação. E eu sou engenheiro eletricista de formação, tenho capacidade técnica para resolver algumas coisas. Mas o William, meu pai, é muito mais experiente do que eu. Então, muitas das vezes eu quero resolver alguma coisa técnica, ao invés de eu ir para o livro, eu ligo para o meu pai. Eu falo, pai, como que eu resolvo tal coisa? E ele vai lá e vai me dizer como resolve. Por quê? Porque ele já tem várias horas de voo para poder encurtar o caminho para mim. Então, hoje, quando eu tenho todo e qualquer problema, e assim, graças a Deus já são mais de 20 anos como empresário, sendo empreendedor, eu sempre tenho alguém que eu posso ligar, que pode me ajudar e que é melhor do que eu em alguma coisa. E já deixando uma mensagem para o povo de casa, um insight que mudou a minha vida completamente, William, é que a gente sempre tem que andar com gente melhor do que a gente. E sempre, eu acredito fortemente nisso, existe alguém melhor do que a gente em alguma coisa. Então, na hora que eu ando com gente melhor do que eu, que me puxa para cima, eleva o meu nível, especialmente no que tange conhecimento e empreendedorismo, eu consigo aprender com essas pessoas e aí eu encurto o caminho. Porque agora a pessoa vai me dizer, ó, vai por esse caminho porque isso aqui funciona e dá certo. Isso aqui eu já testei, não deu muito certo. Então, o empreendedor, quando ele quer começar, ele tem que aprender com alguém que já fez o que ele quer fazer. Então, por exemplo, no caso do bolo de milho, você já faz o bolo de milho muito bem, mas você já teve uma doceria, uma boulangerie, uma padaria? Não. Você conhece alguém que já teve? Você já procurou, por exemplo, no YouTube? E o YouTube ele é muito bom para você aprender como faz as coisas. Com pessoas que já fizeram, por exemplo, porque hoje a internet serve muito para isso, né? Para a gente buscar conhecimento. Então, quando você for começar, você empreendedor, empreendedora de casa, procura alguém que já trilhou aquele caminho e vai poder te ensinar o caminho das pedras. E quando, é claro que a gente fala de empreender e muita gente fala assim, eu tenho um espírito empreendedor, né? Eu já vi muita gente falando, não, eu montei um negócio, montei outro, porque está dentro de mim esse espírito empreendedor. Você acha que existem pessoas que têm o espírito empreendedor e existem outras pessoas que não têm, mas podem ir em busca do empreendedorismo como uma atitude, né? Porque eu vejo assim, o empreendedorismo é enxergado de várias formas, né? Primeiro que você pode, se eu estiver errado, você me corrige, você pode empreender dentro da sua própria empresa. Quando você está trabalhando, você pode ser um empreendedor no lugar onde você está trabalhando. Não necessariamente você precisa montar um novo negócio, né? Você pode empreender. Então, assim, eu fico pensando assim, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho muito esse talento de ser empreendedor, eu sou... Como é que é essa história do talento versus aquela questão de aprender a ser um empreendedor? Você foi cirúrgico no apontamento, né? Isso que você trouxe para a gente sobre a pessoa empreender dentro de um outro CNPJ, uma outra empresa que não é dela, se chama intraempreendedorismo. Isso é fantástico e funciona muito bem. Agora, partindo do princípio bíblico, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, se você quer ser um empreendedor e uma empreendedora de verdade, você pode sim. Existem pessoas que têm uma predisposição para algumas coisas? Sim. Wellington, isso significa que eu nasci empreendedor e aí vou ser empreendedor a vida inteira, então eu sempre trabalhei de CLT e não posso empreender? Não. O que você quer da vida? Você quer empreender? Então você consegue arregaçar as mangas e empreender. O ponto é que muitas das vezes as pessoas querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem ser prósperas, mas sem fazer por onde. Vou te dar um exemplo. Eu já empreendo há mais de 20 anos, tenho alguns negócios em segmentos distintos, e aí as pessoas me perguntam, Wellington, mas quantas horas você trabalha por dia? Eu falo assim, olha, em média, umas 12. Eu falo assim, nossa, mas você trabalha muito? Eu falo, não, não é muito, é o necessário para chegar onde eu quero. Então, muitas das vezes as pessoas acham, e aí eu tenho uma frase que falo muito para o meu time, né, que eu gosto de dizer, quem acha não sabe de nada. Mas a verdade é que quem acha tem dúvida.
Você pode ter uma visão, você pode ser assertivo, você pode acreditar naquilo. Então as pessoas acham que você vai começar a empreender, abrir um CNPJ se for necessário. E aí você coloca as pessoas para trabalhar para você e você não precisa ter nenhum nível de gestão ou então de comprometimento, isso vai andar sozinho. Isso é uma falácia, uma mentira que muito guru de internet conta para as pessoas. No final do dia, não. O empreendedor, ele é a pessoa que trabalha bastante, com experiência ele começa a entender como trabalhar de maneira inteligente, ele começa a entender que ele pode sim fazer o próprio horário, mas se ele fizer um horário onde ele não se dedica, ele não ganha dinheiro, ele não prospera. E no final do dia, ele entende, e lá no começo eu falei que o empreendedor ele é a personificação da fé, né? Ele entende que quanto mais ele se dedicar, melhor vai ser o resultado que ele vai ter. E no final do dia, essa transformação começa aqui, ó. Começa na cabeça. E aí eu, de novo, eu te falei que eu gosto de embasar aquilo que eu falo na Bíblia. Então, quando você vai em Romanos 12:2, a Bíblia vai dizer assim, ó, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está dizendo coisa, eu fui professor universitário durante algum tempo e ao longo do tempo, claro, você vai aprendendo a ensinar, né? É muito louco se aprender a ensinar e se ensina aprendendo, é uma coisa muito de via dupla, de mão dupla. E eu dizia para os meus alunos assim, olha, eu acredito que, né, para não ir no acho que você está dizendo, eu acredito que se você faz o que é a sua missão de vida, você vai ter resultados, muito além da profissão, porque tem gente que acha que eu quero ser médico por uma questão de dinheiro ou de coisa, e outros falam, não, mas eu quero ser médico por uma missão, e quando as pessoas unem a missão com a profissão, há um casamento muito interessante. E você vem trazer, assim, na sua fala, na sua forma de dizer, você traz uma visão, se eu estiver errado também, se me corrige, porque nem sempre a gente usa as palavras adequadas, uma visão que hoje eu noto em muitos locais, muitas pessoas, que é uma visão um pouco mais espiritualista do mundo dos negócios. Porque muita gente fala assim, não, eu quero fazer tal coisa porque eu vou ganhar dinheiro. E outras pessoas falam, não, mas tem muito além do dinheiro, tem missão no seu negócio, tem alguma coisa que vai ajudar alguém a solucionar o problema. Como é que a gente fica nessas equações de um mundo de negócios tão consumista, tão capitalista e uma visão um pouco mais espiritualizada, talvez? Uma excelente pergunta. Vou, de novo, te dar conceitos tanto técnicos quanto bíblicos. A Bíblia vai dizer, em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos uma tricotomia. Do mais importante para o menos importante. Então temos um espírito, alma e corpo. É o que a Bíblia e a palavra de Deus estão me dizendo. Eu gosto de dizer, William, que quem joga o jogo do empreendedorismo sem fé está jogando pela metade. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, só no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a gente tem 5 palavras para prosperidade. Então, por exemplo, tem uma que se chama Tessaleash. Tessaleash é a prosperidade voltada para sucesso. Você tem uma voltada para saúde, você tem uma voltada para sabedoria, você tem uma voltada para paz, que é o princípio da imperturbabilidade, e você tem uma voltada para abundância, que é a palavra Dashem, em hebraico. Não é Hashem não, onde as pessoas fazem compra. Mas o que é o Dashem? Dashem é voltado para abundância. Então, quando você vai, por exemplo, Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Tem uma premissa aqui, né? Quem vai prosperar? O generoso. Então, você quer prosperar? Seja generoso. Não é isso? Na hora que eu pego esses conceitos bíblicos e eu coloco dentro do negócio, eu começo a jogar o jogo de maneira diferente. Se a Bíblia está dizendo que, e a palavra prosperidade nesse texto de Provérbios 11:25 é Dashem. Ou seja, se eu for generoso, eu vou ser abundante. Quando eu coloco isso dentro do meu negócio e eu sou generoso, o resultado vem. Quando eu coloco dentro do meu negócio e entendo que eu uno, você falou muito de missão, né?
É muito importante quando a pessoa encontra a sua e atrela ao negócio. Não tem problema você empreender para ganhar dinheiro. Vamos pensar em sonhos comuns? Carro, casa, viagem, educação das crianças. Você não precisa de dinheiro para pagar isso? Então qual o problema de ter dinheiro? Não tem problema nenhum. Você pega, por exemplo, Salomão, né, o rei Salomão, filho de Davi, era muito próspero financeiramente falando. Só que ele seguia princípios e valores, que são esses que estão dentro da Bíblia. Eu gosto de dizer, William, que ser empreendedor não é o que eu faço, ser empreendedor é quem eu sou. Então eu me propus a resolver um problema para as pessoas, dando uma solução que eu tenho capacidade de entrega. Então, desassociar a parte espiritual dos negócios faz com que você jogue um jogo que muitas das vezes é só por dinheiro. Mas no final do dia, você não está empreendendo porque você quer dinheiro. Você quer dinheiro porque você quer comprar uma casa para sua mãe. Você quer que seus filhos tenham boa educação. Você quer proporcionar uma viagem para sua família. Você quer ajudar um amigo que às vezes teve uma vida conturbada e precisa que você pegue na mão dele e levante ele de um momento difícil. E para isso a gente precisa de dinheiro. Então não tem nenhum problema. A Bíblia fala muito sobre riqueza, tanto financeira quanto espiritual, quanto emocional. Mas aquela frase que citada aí por aí, de uma maneira acho que não é adequada, mas se fala, né, que os ricos não passarão. Como é que essa frase dessa análise? A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O entendimento para muitas pessoas é errado pelo seguinte: a Bíblia vai dizer que é impossível você servir a dois senhores. Ou você ama a Deus ou você ama ao dinheiro. Então, muitas das vezes as pessoas, elas invertem a posição e importância das coisas. Então elas colocam o dinheiro na posição de Deus e Deus abaixo do dinheiro. É por isso que quando você entende que Deus é mais importante, você começa a desmistificar essa frase. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas elas colocam o dinheiro na frente. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre um jovem rico que Jesus chamou ele para segui-lo. E aí ele perguntou assim, o que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? E aí Jesus falou para ele o seguinte, falou assim, você pega todos os seus bens e doa para os pobres. Ele falou primeiro assim, segue o que dizem os mandamentos. Aí ele falou assim, não, mas eu já faço isso. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, doa a riqueza que você tem para os pobres, me segue e carrega a sua cruz. Nesse momento, o jovem rico, você sabe o nome do jovem rico? Não, né? Nem eu, porque a Bíblia não diz o nome dele. Mas sabe por que a Bíblia não diz? Porque ele não seguiu a Cristo. Porque ele teve uma tristeza profunda quando Jesus disse que ele tinha que doar a riqueza financeira dele. E olha que interessante, William. A palavra em grego utilizado para tristeza profunda que esse jovem rico teve é a mesma palavra utilizada quando Jesus está no Getsêmani e ele está ali naquele momento suando sangue, dizendo para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha o nível de tristeza que ele teve, porque Jesus disse para ele doar o dinheiro dele. E por que a gente não sabe o nome do jovem rico como a gente sabe de Pedro, de João, Tiago, Paulo? Porque ele não seguiu Cristo, ele preferiu o dinheiro. Ou seja, resumindo o que a gente está falando, por que o rico não entrou no reino dos céus? Porque na cabeça dele, ele inverteu a polaridade entre Deus e o dinheiro. Ele deveria amar Deus primeiro, mas ele amou o dinheiro. Muito bem. Bom, a gente vai para o último intervalo do Hora da Verdade de hoje. Não sai daí que a gente tem um pouquinho mais de conversa aqui com o Wellington Júnior e a gente vai falar desse evento que traz o Wellington aqui. O Wellington traz o evento também, claro, com ele, que é o Empreende Poços, é isso? Empreende Poços. A segunda edição, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, então não saia daí para a gente continuar aqui a aprender muito com o Wellington Júnior.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, e você sabe que aqui eu falo a verdade, né? Nada mais do que a verdade. E é o seguinte também, você sabe também que essa camisa aqui que eu estou vestindo, de onde vem, é claro que tem uma excelente origem. Você sabe, eu preciso falar, mas vou falar mais uma vez, é a Luiz Jordan, que fica ali na Rua Prefeito Chagas 70A. Por lá você encontra a moda masculina que acontece em todo o país, uma moda de qualidade, uma moda que identifica você, e você se casa com a moda da Luiz Jordan, porque lá você tem toda a consultoria que a Silene e também o João lhe repassam, né, lhe entregam. Então você vai lá, eu quero escolher tal coisa, pode ter certeza que a Silene e o João estão lá justamente para ajudar você na sua melhor decisão com aquilo que a moda tem de melhor aqui em Poços. Então marca aí, Luiz Jordan, Rua Prefeito Chagas 70A. E você também que quer dar aí um upgrade na sua casa, no seu imóvel, na sua residência, conte aí com a Marmoraria do Contorno, do meu amigo Tiãozinho, que vive rindo, porque é assim que ele sabe tratar as pessoas, né? Com um sorriso nos lábios para atender bem você, para ir ao encontro daquilo que você deseja. Então lá o Tiãozinho com a filha dele ali, Marmoraria do Contorno, marca aí, vereador Edmundo Cadilo 2615, telefone está na sua tela 3713-1565, por lá produtos que vão deixar a sua casa, a sua residência, o seu imóvel ainda mais bonito, ou você que está construindo, com certeza conte com a consultoria do Tiãozinho lá na Marmoraria do Contorno. Por aqui a gente volta e a gente vai falar agora por um evento super importante, super significativo, na sua segunda edição, que é o Empreende Poços, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que nada melhor do que conversar com o Wellington, que vem trazer os seus conhecimentos para o Empreende Poços. Fala um pouquinho do evento, do que você espera do evento, o que as pessoas podem encontrar por lá. Essa já é a nossa segunda edição, a gente teve a primeira no ano passado. A gente idealizou o Empreende Poços devido à quantidade de potencial que o Poços tem. Então a gente entendeu que, ao invés da pessoa da região sair daqui, ir para São Paulo, para um grande centro, para poder consumir um conteúdo de qualidade que vai transformar a vida dela e fazer com que ela empreenda mais, melhor e seja mais próspera, a gente trouxe essa experiência para cá. Eu e o meu sócio, Otávio Ribeiro, que é CEO do Grupo Ribeiro, que é daqui da região, aqui da cidade, a gente, assim como a gente tem um acesso, né, a grandes players do mercado, participa de grupos de empresários, de mastermind, a gente pensou, e se a gente trouxer essa experiência para cá? Foi quando a gente idealizou o evento, e no ano passado a gente teve, por exemplo, o Thiago Nigro, que é um grande amigo nosso, a gente teve a Natália Biuri, grandes players do mercado. E esse ano, qual era a nossa ideia? Vou contar uma curiosidade, William. Sim, a claro. gente idealizou o Empreende Poços ano passado para 400 pessoas. E para honra e glória do Senhor e para nossa excelente surpresa, a gente teve 600 empresários, empreendedores lá no evento. A gente pensou, e se, né, se a gente estava conversando no intervalo, você falou sobre risco, né? E se a gente aumentasse esse risco e aumentasse para 1.000 pessoas? Então esse evento desse ano vai ser para 1.000 pessoas.
a gente dividiu em 3 categorias, o Gold, o Premium, o VIP, que tem já um espaço diferenciado, já é em mesa, você tem acesso aos palestrantes, fica na frente, faz pergunta. Mas a gente vai ter grandes nomes no mercado, então, por exemplo, a gente vai tá trazendo o Alfredo Soares, que é um dos sócios e fundadores de G4 Educação, a maior escola de negócios do Brasil. A gente vai ter Juju Salimene, né, que de modelo virou uma das maiores empresárias do Brasil, principalmente no ramo da saúde. Ela e o marido detêm a Ironberg, né, que é a maior academia do Brasil, por exemplo, fica lá em Alphaville, lá onde eu moro. Então a gente tem Veridiana Quirino, Otávio Ribeiro, eu, Gustavo Arantes, todos empresários para trazer uma visão prática. Um dos diferenciais do ano passado para esse ano é que a gente vai ser ainda mais prático, mostrando aquilo que funciona para o empreendedor de Poços e região, para que ele possa aprender com a gente naquele dia, ele tenha toda a certeza do mundo, ele vai entrar, ele ou ela, vão entrar nesse evento, sair completamente transformados, para que no mesmo dia eles já consigam implementar aquilo nos seus respectivos negócios. Então, por exemplo, você vai ter aulas de liderança, ecossistema, gestão de pessoas, contratação, que é uma das maiores dores que o empreendedor tem. A gente tem um dos maiores especialistas do Brasil, que é o Gestão Gustavo. de pessoas, né? Que hoje é... Gestão de pessoas. Você tem a Veridiana Quirino, que é uma das fundadoras da marca de semijoias que mais cresce no Brasil, que fica aqui em Campinas, que é a VQ Semijoias. Você tem o Everton ensinando a vender valor, vendendo high ticket. Você tem o Bruno, que é um dos sócios da V4 Company, que, cara, é uma potência, foi meu mentorado. Ele é aqui de Alfenas, aqui do lado, sabe? É uma das franquias da V4 que mais vende em todo o Brasil. Vai falar sobre marketing, que é algo vital para os negócios conseguirem vender mais hoje. Então a gente tem assim, tem especialista em finanças, como o Fernando, que é um amigo nosso também, que está trazendo conteúdo especial para fechar o evento. Então tudo a gente desenhou com muito carinho. E aí, de novo, trazendo a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que, em Colossenses 3:23, que tudo que você fizer, faça de todo o coração. Não como para os homens, mas como para o Senhor, como para Deus. Então a gente fez tudo com muito carinho, de modo que todo mundo que é de Poços e região, que vai estar com a gente, que ano passado já foram 600 pessoas, a gente aumentou para 1.000 agora, entrem ali de uma forma e saiam completamente transformados. A gente está falando sobre o evento, é importante citar, né, ali na ordem do dia, aonde vai acontecer, que dia que vai acontecer, o horário que vai acontecer e como as pessoas podem participar do Empreende Poços na sua segunda edição. Perfeito. O evento vai acontecer no Senacom, um espaço grande, maravilhoso, super bem estruturado. Vai ser nesse sábado, no dia 21 de junho. A gente abre os portões às 7h30 da manhã para credenciamento. Depois que você credencia, você já pode participar da feira de eventos, porque lá vai ter exposição de empreendedores e marcas de Poços de Caldas, tem um workshop com o Sebrae, que é um dos nossos apoiadores, assim como a Prefeitura da cidade. Você começa a plenária, de fato, as palestras 9 da manhã e vai até 7 da noite, e depois a gente ainda tem um happy hour. Por quê? Porque além disso, a gente vai ter um espaço gourmet com áreas de food truck para as pessoas comerem ali, não precisa sair do Senacom. Você pode passar o dia inteiro ali no Senacom com a gente, aprendendo, fazendo negócio, conhecendo pessoas. Só para localizar, porque antigamente a gente tinha o Palace Cassino, era considerado como o Senacom, né? E aí hoje o Senacom, é claro, de alguns anos para cá, o Senacom fica ali, se você não sabe, aqui em Poços, ali, quase em frente ao Hospital Santa Lúcia, ok? Então logo em frente ali tem o Senacom, né, que é um lugar realmente muito apropriado para eventos dessa natureza. E para adquirir o ingresso, você pode entrar em empreendepostos.com. Empreendepostos.com. E o mesmo Empreende Poços você encontra nas redes sociais, no Instagram, ali a gente tem conteúdo postando as novidades do evento e tem um link, com o link você compra. Você clica na área que você quer participar, convida uma pessoa para vir com você, para ser transformado também. E eu tenho certeza que você vai entrar de uma forma no Empreende Poços e sair de outra completamente diferente. Aproveitando um pouquinho aquilo que você falou logo no começo, o teu copo até já acabou a sua água, mas o meu ainda está aqui ainda, porque eu acho que eu preciso tomar
essa aguinha aqui que me deu muita sede. Você disse que muitas vezes o que é importante é você oferecer um produto para quem tem sede, por exemplo, utilizando essa metáfora aí, essa analogia da água que você fez. Você acha que as pessoas aqui em Poços, e é realmente, eu acho que Poços de Caldas, não acredito, tenho certeza, Poços de Caldas é uma cidade múltipla, né? Porque aqui acontece a indústria, o turismo, né? A educação, enfim, nós somos uma cidade realmente privilegiada nesse sentido e por isso que os negócios são também múltiplos. Você acha que as pessoas estão com essa sede, aproveitando a metáfora aí de conhecimento, de tentar se aprimorar nos negócios? Eu tenho toda a certeza disso. Tanto que eu, como dono de empresa, como CEO de empresa, tem 3 coisas que eu olho todo dia: pessoas, caixa e dados. E quando você olha para dados de censo, Poços de Caldas está muito bem posicionada no ranking de cidades mineiras que tem mais empresas. Então, até o ano passado, até o censo do ano passado, você estava na 13ª posição do estado. Então, isso mostra a força do povo de Poços. E aí, partindo da premissa que eu te falei, que o empreendedor ele tem que olhar para quem pode ajudá-lo a se desenvolver, o povo está sedento, com uma sede de conhecimento tão grande, de crescimento. Isso é muito bonito, porque reflete a capacidade do povo de Poços de Caldas e região. Uma vez que eles têm muita capacidade, eles querem atingir um novo nível, um novo patamar de prosperidade financeira, pessoal, experiência, cultura. Ele vai buscar com quem já trilhou esse caminho e conseguiu chegar lá. Eu vou fazer uma pergunta, depois a gente volta a fortalecer essa ideia do Empreende Poços, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta de caráter bem focado hoje em dia, que é o custo, aquilo que se chama de custo Brasil, né? Eu sei que daria um programa inteiro sobre isso, mas eu queria saber assim, as pessoas falam assim, mas no Brasil é muito difícil montar um negócio pela burocracia, como é que o empreendedor ultrapassa, vamos dizer, esse desafio do chamado custo Brasil? Partindo da premissa que todo negócio é igual, quanto entra, quanto sai, quanto sobra, você tem que entender que com a inflação, nosso poder de compra ele vai diminuindo. Então, R$100 hoje vale muito mais do que R$100 daqui a um ano, por exemplo. Então, o momento é agora para o empreendedor se desenvolver, conseguir romper essa barreira dentro do negócio e faturar mais e alçar novos voos. Então, hoje, o momento é muito mais necessário. Por quê? Porque hoje você tem o discernimento e a capacidade de usar os seus dons e talentos e imprimir no mercado que vai te gerar benefício financeiro e prosperidade. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, ó, quando que eu começo? Né? Tem uma fala que diz que qual o melhor momento de plantar uma árvore? O primeiro melhor momento foi 20 anos atrás, o segundo é agora. Então, muitas das vezes as pessoas não prosperam porque elas procrastinam e deixam para depois aquilo que elas poderiam estar fazendo hoje. Então, uma forma de você vencer tanto o risco Brasil, quanto a inflação, quanto qualquer outra mazela que você venha a passar, é agindo e executando o que está na sua cabeça. Eu queria deixar o minuto final aí para você mesmo fazer o convite para as pessoas participarem desse evento, o Empreende Poços, na sua segunda edição. Fique à vontade. Né? Empreendedor e empreendedora de Poços de Caldas e região, eu tenho certeza que você tem uma fome de desenvolvimento muito grande. Então, partindo da premissa que eu, Otávio Ribeiro, meu sócio, e vários outros empreendedores do Brasil todo, a gente, graças a Deus, conseguiu chegar lá. Essa é uma oportunidade de hoje aprender com a gente pessoas que saíram de uma situação de pobreza e hoje chegaram à prosperidade por meio dos negócios. Então não perde tempo, entra no nosso site empreendepoços.com, adquire o seu ingresso ou entra pelo Instagram, clica no link da bio, você vai ter um link que vai levar você diretamente, compra seu ingresso e William, olha só como o custo é irrisório para você se desenvolver. Nosso ingresso parte de R$ 457, passado em 12 vezes dá menos que um almoço. Então, menos que um almoço por mês vai fazer você alçar novos voos na sua vida empresarial, ser mais próspero, ganhar mais dinheiro e cuidar das pessoas que você ama. Porque no final do dia a gente prende para isso, né, William? Com certeza. William, muito obrigado pela sua presença aqui, sucesso nesse evento, que você, de alguma maneira,
vamos dizer, rabiscou os rascunhos um pouco desse Empreende Postos. Eu acho super importante o conhecimento que você nos trouxe aqui, né? A ideia da fé aliada aos negócios, a motivação, enfim. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, então, Wellington Júnior, você principalmente que esteve com a gente em mais uma edição do Hora da Verdade, convidando você a estar com a gente na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse encontro de tantos anos que a gente renova a cada segunda-feira. Um grande abraço, boa semana para você, fica com Deus aí.